Olá para você que está em casa, bora falar de esporte nesse início de semana, nesta segunda-feira, porque deu brasileiro no pódio, isso mesmo. O paranaense, mas já erradicado aqui em Florianópolis, ou seja, a gente já considera manezinho, Iago Dora não deu chances para o japonês Kanoa Igarashi e venceu sua segunda etapa na temporada na WSL. Olha só como esse brasileiro foi bem demais nessa etapa. O dia não poderia ter sido melhor para Iago Dora depois de conseguir uma virada épica contra Ethan nas quartas de final. O brasileiro eliminou ninguém menos que o dono da casa, Griffin Colapinto, numa semifinal muito equilibrada. Chegou à final com maestria. Executando manobras incríveis, Dora brilhou com aéreos desde o início da bateria final e manteve a liderança das notas do início ao fim. Iago desbancou Kanoa Igarashi na grande final e conquistou o título da etapa do WSL na Califórnia. O brasileiro terminou com 17,90, enquanto Igarashi ficou com 16,07. Com a vitória, Iago Dora ultrapassou o compatriota Ítalo Ferreira e chegou à segunda colocação do ranking. E se liga só, a próxima etapa acontece aqui no Brasil, em Saquarema, no Rio de Janeiro, entre os dias 21 e 29 de junho. Pensa, gente, ele foi muito bem nessa etapa na Califórnia, agora é aqui no Brasil, imagina tudo isso com os brasileiros ainda mais pertinho, aquela torcida brasileira. Tá mandando bem demais e claro que a gente vai ficar aqui sempre na torcida pelos brasileiros no WSL. Mas agora a gente segue nos States, mas para falar da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. 2 dos 4 representantes já entraram em campo. A competição que começou nesse final de semana. O Palmeiras empatou com o Porto e o Botafogo venceu o Seattle por 2-1. A competição, o Mundial de Clubes, que começou nesse final de semana lá nos Estados Unidos, já com uma vitória brasileira. Agora faltam 2, vamos colocar quais faltam? 2 clubes do Brasil entrarem em campo. O Flamengo, que vai enfrentar o Esperança na Filadélfia, hoje às 10 horas da noite, nosso horário de Brasília é 10 horas da noite. E amanhã a gente vai ter Fluminense e Borussia Dortmund em Nova Jersey, à 1h da tarde. Difícil esse jogo, hein? Mas o Fluminense vai bem, tá indo bem nessas competições, tá muito focado no Mundial de Clubes e claro que a gente vai ficar aqui acompanhando tudo o que acontece com a partida dos brasileiros nessa grande competição que fez parar o Campeonato Brasileiro, que volta daqui a um mesinho. Bora ver quem joga também pela nossa Série B, porque hoje às 7 horas da noite tem Chapecoense e Ferroviária lá na Arena Condá. Chapecoense que vem tentando buscar ainda mais a parte de cima da tabela de classificação e o Avaí, que quer também voltar ao G4, joga contra o Volta Redonda fora de casa amanhã, terça-feira, às 7h30 da noite, para fechar a rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Bora ver como é que fica a tabela de classificação da Série C depois desses jogos. Mesmo empatando, o Brusque está aqui, está no G8, é o 5º colocado com 15 pontos. Já o Figueirense, com a derrota, é o 16º colocado com 9. Se ganhasse, somaria 3 pontos, estaria aqui, mais pertinho da zona de classificação, para ver como um resultado pode mudar toda a tabela e assim que vai ser nos próximos dias no campeonato. Então, Figueirense 9 pontos, 16º, um apenas acima da zona de rebaixamento. E o Brusque aqui em cima, 5º colocado no G8, tem 15 pontos. E assim vai construindo, ficar cada vez mais lá em cima na tabela de classificação. E vamos aproveitar que a gente está aqui no telão e também ver os resultados dos catarinenses pela Série D. Pois é, Joinville venceu o São Luís na Arena Joinville, em frente ao seu torcedor. É mais líder do que nunca agora no grupo A8 da Série D. Já o Marcílio Dias, jogando em casa, acabou perdendo para o Brasil de Pelotas, lá no estádio Dr. Hercílio Luz, em Itajaí. Jogos que aconteceram no final de semana, perdeu por 2-1 de virada e ainda está no G4
do grupo de fase, mas precisa abrir o olho, pois a gordura deu uma diminuída com essa derrota. Já o Barra, que foi até o Rio Grande do Sul, enfrentou o São José e ficou no empate na partida lá no estádio Francisco Noveleto, em Porto Alegre, os nossos representantes na Série D do Campeonato Brasileiro. E agora, gente, vamos falar de categoria de base? Vamos falar daquilo que é, como a gente sempre fala, o que pode levar as equipes, é o futuro das equipes? Pois é, o Avaí é o campeão sub-20 da Série B. Os meninos do Leão receberam o Vitória no estádio da Ressacada neste final de semana e venceram por 3-1. Os gols do Avaí foram marcados por David, Marcos Paulo e Rigler. E os meninos comemoraram, olha só, comemoração lá no estádio da Ressacada, comemoraram muito essa vitória, foi uma conquista importantíssima. Eles já estavam na Série A do campeonato da Série B do ano que vem, na Série A, campeonato sub-20 da Série A do ano que vem, juntamente com o Vitória. E quem também no embalo recebeu uma vaga foi o Criciúma, com a melhor campanha até a semifinal. E agora teremos 2 catarinenses, 2 categorias de base na Série A do ano que vem. Parabéns pro Avaí, para esses meninos do Leão que vem fazendo bonito no campo. E tá aí, ó. Daqui a gente já tá vendo alguns no profissional, mas tenho certeza que a gente vai ver muito mais. Parabéns ao Sub-20 do Avaí. O SCC Esporte de hoje vai ficando por aqui, mas amanhã a gente volta com muito mais informações. Agora, Maria Esther e Fernando Machado seguem na sua companhia aqui no SCC Meio Dia.